Eu vou chamar o senhor Masataka Ota, vereador da cidade de São Paulo. Mas, primeiramente, pode fazer os seus agradecimentos. Aproveito o momento para registrar a presença do Dr. Luiz Flávio Borges Durso, advogado, conselheiro federal e diretor de Relações Institucionais. Primeiramente, eu quero saudar a deputada Keiko Ota, os deputados federais o João Campos, Gilberto Nascimento e nosso deputado federal Major Olímpio. E saudar também as autoridades que estão aqui presentes. E quero dizer o que mostra para a gente justiça restaurativa, que vocês não sabem o que é. Eu fui o primeiro a fazer esse frente a frente com o assassino do meu filho. Eu não sabia. Eu quero mostrar para vocês esse programa que eu estive dentro do presídio, olhando olho a olho, cara a cara, perdoando. Chegou a hora da verdade. Frente a frente, o pai que perdeu o filho num sequestro e um dos matadores da criança. O reencontro, parte de um projeto apoiado pela Pastoral Carcerária, é uma oportunidade para que vítima e culpado passem a vida a limpo. Estas imagens foram feitas no aniversário do menino Ives Ota. Os negócios do pai dele iam bem. Masataka Ota tinha contratado seguranças. No fim de agosto de 97, um entregador bate à porta da casa do comerciante. A empregada e a filha de Masataka são rendidas. Ives é levado refém. 11 dias depois, as investigações levam à prisão dos sequestradores. Uma surpresa. Eles eram os seguranças contratados por Masataka, mas uma revelação chocou o país. Ives foi morto e enterrado debaixo da cama da filha do sequestrador, Silvio da Costa Batista. E não teve um dia de negociação. Sequestraram na sexta-feira e mataram ele no sábado. Hoje, Silvio cumpre pena no presídio de segurança máxima de Avaré. Ele e mais 2 cúmplices, os ex-PMs Paulo de Tarso Dantas e Sérgio Eduardo Souza, foram condenados a 43 anos de cadeia por crime hediondo. O reencontro do presidiário com o ex-patrão foi mediado pelo coordenador da Pastoral Diocesana, Anísio Vicente. Qual foi o motivo de você sequestrar meu filho e matar ele? Eu não matei seu filho. Eu não tive chance de me defender. Mas por que deixou? Quando a gente fez esse assalto na sua casa, a gente não sabia o que ia acontecer no final desse assalto. Seu filho não morreu assassinado. Morreu num acidente. Um acidente? Foi um acidente. Que tipo de acidente? A arma disparou. A arma disparou? Não matei seu filho. E qual é o motivo de você também conhecer o Paulo de Tarso, defender ele? Eu sei o que você sente. Eu sei como você está sendo mais... Eu nunca te conheci. Sabe? Eu conheço o Paulo de Tarso. Ele fazia segurança na minha loja. Eu acho que a ideia do sequestro partiu dele, né? Eu não posso responder isso. Eu tenho certeza que Deus está ao meu lado também para não fazer aquilo que muita gente faz, a justiça com a própria mão. Sua Márcia, o senhor nunca me conheceu, eu não me conheci, mas o senhor pode ter uma certeza. O homem que está na frente do senhor não foi o que tirou a filha do seu filho, de coração. Então, isso que eu queria ter essa dúvida. Eu vou deixar esse livro para você, A Vida do Ives Ota, para você refletir. Aqui tem oração de perdão. É duro para mim. Sabe? É duro de um pai
vim aqui pedir perdão. É fácil salvar um amigo. O difícil é salvar o inimigo. Mas eu tô aqui para te salvar. É um crime que merece uma condenação. Merece, né? Você está reconhecendo o seu crime. Minha parcela do meu crime eu reconheço, sim. Tá certo. Eu acredito em você, por isso que eu tô feliz. Agora, os dois parceiros seus, que estão se escondendo, de medo, não teve coragem, não são homens, de me enfrentar. E você teve essa coragem. Eu admiro você, essa força que você teve. Eu só estou feliz porque você foi a única pessoa que eu disse que não matei seu filho e você é a única pessoa que está acreditando. Pelo menos isso de bom está acontecendo. Nem a justiça acreditou em mim, mas o próprio pai da criança está me perdoando, acreditando na minha inocência, nesse crime, nesse homicídio. Isso me conforta bastante também. Isso, você pode ficar tranquilo. Eu só quero que você cumpra os seus anos de prisão aí. Eu faço isso pela alegria do meu filho. Meu filho vai estar mais evoluído. Com certeza. Tá? No mundo espiritual ele está alegre. Hoje está mais. Com certeza. O comerciante luta agora para transformar 30 de agosto, data em que o filho foi morto, no Dia Nacional do Perdão. Estão livres, formados, que era condenado a 43 anos, ficaram 6 anos presos e se formou advogado ainda. Então, a gente tem que ter um coração forte, porque a minha vontade mesmo era vingança. Mas como eu sou espírito também, eu entendo que meu filho jamais ia me perdoar. Você não ia igualar a eles. Por isso, o Ives está muito feliz pelos pais que ele tem, que luta pela justiça. Quando aconteceu essa fatalidade com meu filho, depois do julgamento, eu fiz abaixo-assinado pedindo prisão perpétua para crimes hediondos. Viajei pelo Brasil todo. Conseguimos arrecadar quase 3 milhões de assinatura. Levei para o Congresso. Mas nada foi feito. Mas até hoje, luto e quero justiça. Quem comete crimes hediondos, quem mata, tem que ser condenado. Aqui está, todas as mães estão presentes. Eu sei cada dor de cada um de vocês. Aqueles que não sabem, que não perderam o filho, não queremos que vocês sentem o que nós sentimos. Por isso, justiça tem que ter nesse país. Eu não vou descansar enquanto não mudar esse Código Penal. Enquanto não tiver justiça, mudar esse Código Penal de 1951, que nós já estamos no século XX, e nada foi feito. Morre mais gente aqui, no Brasil, do que na guerra do Iraque. Todo dia, nesse momento, deve ter 20, 50, só aqui na Zona Norte, morrendo. Por isso que a gente tem que lutar mesmo. A nossa justiça está errada, está cego. Estamos lutando para que haja justiça para vocês. Que eu sei quantas noites vocês não conseguem dormir. Eu também, na época, para poder dormir, bebia meia garrafa de uísque para poder desmaiar. Porque senão,
eu não conseguia dormir. Pensei muitas vezes, mas eu tenho o exemplo da minha esposa, como que ela me tratou. Ela sabia que eu ia fazer vingança. Ela sabia que eu ia buscar os caras, nem que fosse no inferno, eu ia buscar. Mas com a sabedoria dela, que ela fala assim, senta aqui, olha para mim, olha para sua filha. Já perdemos o Ives, já sofremos com o Ives, com a morte dele. Se você está pensando em fazer justiça com as próprias mãos, quanto que você vai fazer a gente sofrer? Quantos anos você vai ficar preso? E o Ives, como é que ele vai ficar? E as duas levantaram, foram para o quarto, me deixou sentado ali no sofá, sozinho, para refletir. E eu dou razão para minha esposa, porque realmente, se ela tivesse usado a força das palavras, vai lá, mata eles, eu teria feito. Mas não, ela usou sabedoria. Por isso que a Bíblia fala aquela palavra certa. Mulher tola é aquele que destrói o lar. E mulher sábia é aquela que edifica o lar. E a minha esposa foi ela. Edificou o lar. E depois disso, a minha esposa, que não podia engravidar, Deus mandou mais uma filha. Então, eu acredito na justiça de Deus. E eu acredito também aqui que vai ter uma mudança. Vai ter uma mudança na justiça daqui da terra. O nosso Código Penal vai ter que ser mudado rapidamente. E está na mão de vocês, deputados federais. Que é aí que a gente vai lutar, torcer para vocês resolver os nossos problemas que todo mundo aqui está pedindo. Justiça. Obrigado. Essa justiça restaurativa, depois que eu fiz esse programa, quando saí daqui presídio, tudo que estava dentro de mim, vingança, ódio, tudo ficou lá. Voltei para minha casa, do meu lar. Daquele dia, daquela noite, comecei a dormir melhor. Mas não parei também para a luta da justiça. Porque a gente tem que ter palavra, acreditar naquilo que a gente fala, naquilo que a gente acredita, que vamos conseguir fazer a justiça desse país. Muito obrigado. Continuando, dando continuidade, vamos ouvir agora o doutor Alexandre Crepaldi, o advogado presidente da Comissão da Reforma do Código de Processo Penal da OAB, Seção São Paulo. Por favor, com a palavra. Bom, em primeiro lugar, eu quero parabenizar a nobre deputada Ota pela iniciativa desta reunião, desta Assembleia, trazendo aqui a palavra do nosso presidente da Seccional Paulista da Ordem dos Advogados do Brasil, o Dr. Marcos da Costa. Também quero aqui registrar a presença do nosso conselheiro federal, nosso sempre presidente, Dr. Luiz Flávio Borges Urso. Mas quero aqui pedir vênia ao Procurador-Geral de Justiça, Dr. Ismânio, nosso anfitrião, Dr. Sarzi, e homenagear a todos e saudar aqui meu sempre professor, Dr. Frederico, que nos idos de 1988, se é que eu posso dizer, lá no nosso curso, quando eu fazia ainda a minha reciclagem, já era advogado, Dr. Frederico, o senhor me dava aula lá no curso do nosso saudoso professor Júlio Fabrini Mirabete. Me lembro das suas aulas de processo penal, isso me falha a memória, na Rua Riachuelo, naquele predinho, não me lembro se era na Rua Riachuelo. Como?
Graças a Deus esqueci. Já faz tempo. E apesar de algumas posições divergentes, né, com relação à nossa reforma do Código de Processo Penal, divergências essas, professor Federico, que entendo altamente saudáveis. Reputo de suma importância toda essa discussão que estamos tendo na tarde de hoje. Espero que tenhamos ainda bastante discussões acerca do PL 8045/10, porque espero que saia esta reforma com um projeto extremamente eficaz, que atenda aos anseios da sociedade e que seja um projeto que substitua o nosso Código de Processo Penal com todas as alterações que nele deva conter, que atenda à sociedade e a todos os operadores do direito. Óbvio que nós clamamos por celeridade, mas a celeridade não pode dar lugar à pressa. Temos que discutir com todos os segmentos do direito. A advocacia criminal bandeirante, entendo eu, tem muito a contribuir com esta reforma. Eu e doutor Hugo Leonardo, eu como presidente da Comissão de Reforma do Código de Processo Penal da Ordem dos Advogados do Brasil, estamos na segunda-feira indo entregar algumas sugestões ao deputado Onyx Lorenzoni, que está com essas 10, hoje 18 medidas de iniciativa popular, que hoje o Ministério Público entregou, né? Está entregando. Algumas delas entendemos nós questionáveis, que devem ainda estar sendo melhor discutidas, devem ser mais discutidas ainda um pouco, porque podem mudar e tangenciam ou agridem determinados princípios nossos do processo penal que nós demoramos séculos para conseguirmos. E que às vezes, na paixão, na hora que nós estamos no momento crítico que vivemos da nossa sociedade, às vezes esquecemos de debater um pouco melhor. Não vou entrar aqui hoje em discussões específicas, mas gostaríamos, nós, da Ordem dos Advogados do Brasil, de entregar também à deputada algumas sugestões, né, para que essa reforma seja efetivamente eficaz. Não só na parte investigativa, na parte do inquérito policial, mas também quando da ação penal. Não é, obviamente, a celeridade e o baixo custo também é o anseio da advocacia. Óbvio que é. Mas é a eficácia na aplicação da jurisdição que vai tornar para a sociedade um Código de Processo Penal interessante. Não é um Código de Processo Penal somente rígido ao extremo que faz com que uma sociedade se sinta seguro ou segura. Um Código de Processo Penal, ele tem que ser eficaz. E eficaz não significa rígido ao extremo. Eficaz significa aplicação de justiça, aonde os anseios de todos tenham sido atendidos. O
O advogado criminal, quero dizer aqui, não é coautor. Tenho 2 filhos. Meus 2 filhos não são advogados. Quero deixar um mundo melhor para eles. Funciono, às vezes, também como assistente da acusação. Às vezes, auxiliar assistente da acusação do Ministério Público. Às vezes, sou vítima também de determinados delitos. Também sou cidadão. Mas vejo, por um outro lado, algumas coisas que vossas excelências talvez não sintam no dia a dia, como advogado criminal, defensor de algumas pessoas. E cabe aqui também uma discussão frente a estas pessoas que defendem essas pessoas que são acusadas e ainda não condenadas. Após a condenação, óbvio, vamos fazê-la cumprir a pena imposta. Advogado criminal não é coautor. É um aplicador dos anseios daquele, é um interlocutor entre os anseios daquele que está sendo processado. É só isso que eu gostaria de dizer. Nós queremos um Código de Processo Penal que efetivamente atenda os anseios da sociedade. E nós estamos inseridos neste contexto. Muito obrigado. Ouviremos agora o último orador, o Dr. Hugo Leonardo, diretor vice-presidente do Instituto de Defesa do Direito de Defesa. Boa tarde a todos. Pretendo ser breve. Gostaria de cumprimentar primeiramente a deputada Keiko Ota. Parabéns pela iniciativa. Gostaria de cumprimentar os demais deputados em nome da deputada Ota, Procurador-Geral de Justiça, doutor Ismânio, meus cumprimentos os demais promotores na pessoa do Procurador-Geral, meus colegas advogados, movimentos da sociedade civil que estão aqui e sempre são muito importantes no debate legislativo, no debate de pautas do Poder Executivo também. Naturalmente, temos aqui bastante concordância naquilo que algumas falas que me antecederam pontuaram. Concordâncias essas no que diz respeito à efetividade de um processo judicial, barateamento de um custo de um aparato burocrático estatal caro, pesado, corpulento. No entanto, como disse o meu grande amigo, Dr. Alexandre Crepaldi, celeridade não se confunde com pressa. E instâncias judiciais previstas na lei, e agora é um belo momento de fazermos um olhar, depois de um código sexagenário, como foi dito aqui, fazermos um olhar para aqueles institutos do Código de Processo Penal que podem sim ser aprimorados e outros descartados. Mas vejo que, apesar de tudo, o grande problema da justiça criminal, na minha opinião, é o fato de punirmos mal. O Brasil não é necessariamente um país da impunidade porque pune pouco, pune até bastante. Temos a 4ª maior população carcerária do mundo, e isso não é motivo de orgulho para nós brasileiros. Motivo de orgulho se nós estivéssemos vivendo como situações como os países nórdicos, alguns deles fechando penitenciárias, porque os crimes não estão ocorrendo a tempo e a modo de ser necessário colocar um sujeito atrás das grades. Eu acho que buscamos todos
a eficácia e um processo civilizatório tanto mais adequado quanto possível. Então não se trata de olharmos um Código de Processo Penal ou um aparato burocrático estatal previamente estipulado a atender um aspecto retributivo da pena, um aspecto punitivo tão somente. Endosso aqui e as palavras do Dr. Egberto, a nossa justiça, ela apesar de tentarmos buscar essa efetividade, e às vezes alguns institutos de fato contribuem para isso, e contribuem para fazer um filtro, que eu costumo chamar um filtro de racionalidade, daquele sujeito que deve ou não ser punido, daquele sujeito que deve ou não ingressar no sistema penitenciário. Apesar disso, sofremos também com o automatismo de uma justiça asséptica, que traz em todos nós uma máquina cada vez mais azeitada no sentido de produzir sofrimento. Produzir sofrimento seja para as vítimas que sofrem o delito ou para o acusado que também sofre, às vezes, uma punição do Estado. Nesse sentido, eu gosto sempre de enfatizar, e vou fazer mais uma vez hoje aqui na minha fala, enfatizar que a justiça criminal precisa de filtros de racionalidade. E a audiência de custódia é um instituto que ajudei pessoalmente a instituir pelo Brasil, e não apenas em São Paulo. Firmamos no IDDD uma parceria com o Conselho Nacional de Justiça e com o Ministério da Justiça, visitamos todos os estados brasileiros e tivemos condição de analisar as estruturas locais e observar quais eram as demandas e a compatibilidade dessas demandas com as audiências de custódia. As audiências de custódia, muito ao contrário do que alguns magistrados, alguns promotores, alguns defensores inicialmente diziam, de aumentar uma etapa do processo burocrático, faz o juiz ter mais contato com a prova, ter mais contato com o acusado, ter mais contato com a realidade social que ele está a decidir. E esse empoderamento do juiz, esse empoderamento do Ministério Público, esse empoderamento das defensorias e da advocacia é fundamental para que atuemos numa justiça criminal cada vez mais humana, porque é isso que todos aqui estamos a pregar. Uma justiça criminal mais humana e uma sociedade menos violenta, uma sociedade em que as pessoas possam ter orgulho de frequentar os espaços públicos, tenham confiança de frequentar os espaços públicos, porque teremos um direito penal, um sistema de justiça criminal adequado às específicas necessidades daquelas agressões violentas. Me agrada e agrada ao instituto do qual sou vice-presidente hoje também o juízo de garantia, apesar de algumas especificidades desse país continental. Sim, a Amazônia de fato tem problemas territoriais, e a Amazônia sabe lidar muito bem com esses problemas territoriais e essas especificidades locais, a adequar a sua realidade a alguns institutos que são nacionais. Mas não podemos travar alguns institutos por conta de problemas e especificidades de algumas regiões. Com relação às audiências de custódia, tanto quanto possível, termos um inquérito policial, um auto de prisão em flagrante digitalizado, com acesso a todos os atores do sistema de justiça concomitantemente, evitaremos o deslocamento de viaturas, como foi dito aqui, evitaremos o deslocamento de autos do processo para comarcas distintas. Enfim, isso trará agilidade e será compatível à adequação de um juízo de garantias. Falava com o doutor Edson Luiz Baldão, um delegado que eu já admirava de longa data, apesar de nunca ter tido contato pessoal com ele, apenas hoje esse contato foi feito. Gosto das propostas apresentadas por ele. Há, sim, uma necessidade de reinvenção do inquérito policial, e o inquérito policial, como o doutor Edson Luiz Baldão disse há pouco, ainda é aquilo que nós conseguimos alcançar como exequível. Então precisaremos cuidar desse instituto, trazer mais civilidade e utilizar, sim,
cada vez mais, e tanto quanto possível, repito a expressão, um sistema de freios e contrapesos na justiça criminal. Não se trata de criar um juízo de garantia porque se desconfia do delegado. Não. Trata-se sim de entendermos que o sistema de justiça criminal é a pecha mais pesada do braço armado do Estado. E esse cidadão deve e tem o direito, porque esse cidadão são todos nós, que todos nós aqui estamos, podemos um dia nos ver envolvidos em alguma atividade que possam ser implicadas, que possa trazer uma imputação criminal. O nível de civilidade de um país é aferido não como se tratam os nobres daquele país, mas como se tratam os seus cidadãos mais desgraçados. Eu estou me sentindo nua hoje, para vocês verem como uma mãe fica. Aqui no fórum a gente não pode às vezes entrar com a camiseta do nosso filho. E hoje eu não vim com a camiseta do meu filho. E hoje foi permitido entrar com a camiseta. Eu estou sentindo metade de mim aqui, porque eu só ando com a camiseta dele. Eu ouvi alguns comentários aqui que me deixam triste. Vou contar o que aconteceu comigo muito rápido. Meu filho começou a trabalhar cedo. É um motivo de orgulho para mim. Meu filho pagou a faculdade dele. Meu filho trabalhou 10 anos no Avon. Foi convidado para ser gerente da Nespresso, da Nestlé. Meu filho falava línguas. Meu filho viajou o mundo. Mas não foi a mamãezinha que deu. Como muitos de vocês, eu não sei por aqui, não vou citar, que entre na cabeça de cada um, acha que condição social, raça ou credo define o caráter de qualquer pessoa que seja. Não define. A minha amiga Adriana falou que eu ia falar. A Suzane Stoffel, ela estudou nos melhores colégios, podem ter certeza disso. Eu não estou falando que a educação a gente não precisa nesse país, precisa sim. Mas por que não se pode trabalhar a educação junto com um código penal? E aqui eu quero dizer, rígido sim, e eficaz. Eu quero um código penal rígido, porque eu vi meu filho na minha frente, não foi uma câmera de segurança que falou para mim. Nós chegamos em casa, felizes, voltando de Moema, de uma degustação, porque ele trabalhou. Ele tinha dinheiro para pagar o casamento dele, porque ele começou a trabalhar como telemarketing cedo. Chegava em casa cansado, e eu não podia fazer nada, porque eu não tinha condições para ajudá-lo. Naquela época eu não tinha, mas ele não teve medo, ele foi atrás. Voltando da degustação, quando nós chegamos na porta da minha casa, sabe o que aconteceu? Ao guardar o carro, nós fomos abordados por 3 seres. 3 seres. E por um susto meu, a culpada sou eu e eu sei disso. Não adianta ninguém falar pra mim que não foi, porque ele ficou assim. Eu assustei e segurei e só pedi isso. Eu sou mãe, eu só pedi isso. Por favor, vão embora. Sabe o que ele fez? Ele foi embora, sim. Mas ele é monstro. Ele foi embora e levou 2 pessoas. Ele tinha que ter atirado em mim que reagi. Ele foi até meu filho e deu um tiro na cintura do meu filho. E cambaleou. Que eu não sabia, não ouvi o tiro, não ouvi. Todo mundo ouviu, eu não ouvi o tiro. E caiu. Ele era alto, foi um tombo. Eu quero dizer aqui, tanta preocupação é essa. Eu falo para os senhores deputados federais que vão mudar isso. Por que essa preocupação tão grande com todos? Eu estou falando com todos, desculpa, é que está doendo muito. Eu estou falando isso, meu filho era lindo, meu filho era trabalhador. Por que essa preocupação tão grande em melhorar? A gente tem que... Ó, os nossos presídios estão lotados. Nossos presídios têm que melhorar. Meu Deus do céu, tá bom? Eles não têm medo nem de presídio cheio. Vocês querem transformar esses presídios em quê? Em cadeia de luxo? Sabe, hotéis de luxo? Pelo amor de Deus, gente, acorda. Isso não acontece só no vizinho. Eu quero deixar bem claro que eu não sou leiga, eu estudo. Eu tenho uma formação, só que eu quero que se trabalhe a educação, sim.
quero um país melhor. Eu vou ter neto, mais 2 filhos, porque eu não sei nem se eu vou viver para ver neto, porque a dor que eu sinto dentro de mim hoje ninguém pode imaginar. É uma dor que não dá, você se perde até no que você fala. Então eu quero educação, mas eu quero que eles saibam, dentro da escola, com a educação, assim, que ensinem. Olha, vocês têm que ser pessoas boas, porque se vocês não forem pessoas boas, vocês vão pagar. Vão pagar de que forma? Vocês vão ser presos. Como diz a Adriana, muito bem, Adriana, vocês têm que trabalhar para isso. Porque quando meu filho foi assassinado, e infelizmente foi muito divulgado até internacionalmente, porque a empresa dele é na Suíça, foi lá em casa a polícia da inteligência e falou para mim, dona Juraci, eu não posso falar, mas a senhora pode falar. Sabe quando a senhora vê em presídio que eles colocam fogo? Sabe por quê? Quando a senhora faz uma lasanha no almoço e sobra, a senhora come no jantar? Eu falei, claro, pois eles não comem, eles não comem, eles não comem, vocês sabem disso. Essas rebeliões não se pode repetir. O almoço no jantar, coloca fogo. E cadê os direitos humanos que está por aqui? Porque eu estou sentindo direitos humanos aqui, que na minha casa não foi. Não foi, não foi. Foi na casa de vocês? Não. Mas tem direitos humanos por aqui porque eu senti. Eu senti. Então, assim, direitos humanos, vai atrás, não desses que queimam colchões, que acabam com nossas vidas. Meu filho, ele foi para a USP, atravessou São Paulo para fazer cursinho de graça, do meio, que está vivo. Ele faz engenharia hoje aqui no IFESP. Sabe o que ele está fazendo? Psiquiatria. Está com psiquiatra porque ele não se conforma, ele não acredita em Deus, ele não acredita em nada. Porque ele não se conforma com o filho dele, o irmão dele foi morto dessa forma. Então pare com essa balela. Direitos humanos para humanos direitos. Para de ficar falando em raça, vocês estão ofendendo as pessoas. Raça, condição social e credo não faz a índole de ninguém. Eu fui pobre de criança, e aí? Meus irmãos, meu pai trabalhava no correio, não tinha dinheiro, tubaína na minha casa, era final de semana uma para dividir por 5. E aí, hoje nós estamos todos bem, porque nós saímos trabalhando. Eu tenho amigos negros, e nem por isso eles são bandidos, para de ofendê-los, parem de ofendê-los. Tem esse Fernando Rolindeinha, nem eu conheço, que ganhou como vereador, não sei, mas é um menino que ele mesmo fala, não me façam de injustiça, para com isso, eu sou negro, mas eu sou tão capaz como um branco ou um amarelo, como qualquer outro. O que eu quero é que esse Código Penal, e só vocês podem fazer isso, seja realmente mudado. Porque se for só para, vamos mudar o Código Penal, vai para a imprensa, vai mudar o Código Penal, não mexam, deixa como está. Deixa todo mundo ser exterminado. Eu vi aqui, a hora que você, Massataca, estava falando, você viu quem fez a sua reportagem embaixo? Tim Lopes. O que aconteceu com o Tim Lopes, eu estava prestando atenção. E aí, como é que pode? O PCC, como eu ouvi falando aqui também, e concordei, como pode? Em 2006, São Paulo foi atacado aqui por um do PCC, que vocês sabem, que estava preso num presídio de segurança máxima. Como que é presídio de segurança máxima se de lá ele conseguiu fazer São Paulo parar? Quantos policiais foram mortos naquela época? Quantos? Major, o senhor sabe? 33. Não foi, Major? Agora, e as nossas polícias, Major? Me fala, eu tive o apoio, eu posso falar, eu tive muito apoio no caso do meu filho, tá? E vejo o medo, e vi, e conversei com vários policiais. Eles me falaram, aula de tiro eles fazem do bolso deles para eles não morrerem, porque o Estado não dá dinheiro para eles, não dá. Viaturas, tudo quebrada. Eu vi as viaturas, tudo quebrada. Eu encontrei, e não vou falar nome, para que ele não seja colocado de lado. Quando eu ia ser chamada na minha casa 3 horas da manhã, para ir fazer um reconhecimento, porque pegaram pessoas que roubaram o carro, e como o carro do meu filho podia ter sido roubado por esse, para ver se eu reconhecia, 3 horas da manhã eu cheguei lá. Tinha um monte de gente buscando os seus carros lá, e eles para serem reconhecidos. Eu cheguei lá para reconhecer,
um policial com um revólver fez assim para mim. Olha, infelizmente, eu atirei e acertou um menor que tinha atirado nele. Sabe o que ia acontecer com ele? Ele me falou, ele ia ficar 3 meses afastado. Esse Código Penal pode mudar isso? Por quê? O ladrão, ele pode matar. O assassino matou meu filho na minha frente. Ele não ficou com dó de mim, não. Ele não pensou que ele tinha uma mãe também. Ele matou meu filho, eu vi meu filho morrer na minha frente sem ouvir o tiro. Eu não ouvi. E como ficam os policiais? Os policiais não podem atirar, porque se eles atiram, eles são afastados. Então, para fazer o quê? O que vocês querem que eles façam? Vai ser mágica? Nós vamos conseguir um jeito que nós vamos, através de mágica, matar, porque se eu tivesse um revólver na hora, eu tinha matado os 3. Tinha. E se entrar alguém na minha casa que não mude Código Penal, que não mude processo penal, e eu tiver uma arma, morre, porque eu mato. Ele não foi convidado para entrar na minha casa. Eu mato. E falo para vocês, direitos humanos, pensa um pouco. Essas crianças precisam de cuidado. Vocês estão indo atrás só desses que são presos, só de assassinos. Eu vejo um monte de criança boa na rua que eu ajudo, vendendo bala, descalço, passando frio, que eu vou na minha casa, pego meia, pego blusa e levo para elas. Onde estão os direitos humanos que atrás dessas crianças não vão? Só vão atrás de porta de cadeia quando um assassino está lá. Porque aí sim, aí eles começam. Ah, mas esse daí teve uma infância que não teve nada. Ah, por isso que virou isso, por isso que virou aquilo. Tá bom, vamos cuidar dos que estão por vir. Vamos começar com a educação agora. Vamos cuidar da saúde, da educação, tudo isso nosso país precisa. Agora, convida um desses assassinos que estão aí e chama eles para fazer o que o meu filho fazia, o que a Adriana fazia, o que o filho de todas as minhas amigas aí fazia, a Marta, que eu não consigo lembrar, a Roseli. Eles não querem, eles querem o fácil. E qual é o fácil? É deixar nós tontos aqui, as mães, os pais tontos, educar nossos filhos de qualquer jeito, da melhor forma que a gente pode. Educar nossos filhos para quê? Para eles chegarem e levarem dos nossos filhos o que eles conseguiram com muita força. Então, procurem trabalhar com o que estão por vir, porque já conhece o fácil, o que já conhece o mundo do crime, o que já conhece a droga. Meu único medo, me desculpem, é o medo de vocês com o PCC. O plano, vocês sabem, o crime organizado está por aí. Só que eu confio em você, Keika. Major Olímpio tem meu total respeito. Desculpe, não estou citando muitos outros. O Moreira, me ajudem. Edson Moreira. Queria dar um abraço no meu tempo. Aquele que sabe que eu estive em Brasília, desde que meu filho, por isso que eu estou mal. Eu vou para movimento. Eu faço movimento através do movimento Thiago Vivo com todas as minhas amigas, porque o movimento não é mais do Thiago, é nosso. Major Olímpio sempre está, deputada federal Keikota sempre está. Só que são pouquíssima gente. Acorda, não adianta vocês ficarem reclamando. Ah, mas tem que mudar. Não, tem que mudar, mas tem que ir, entendeu? Eu estou mal, eu dei uma parada, porque eu não tive... Hoje eu estou mal. Só quero dizer para vocês... Direitos humanos para humanos direitos, pelo amor de Deus. Antes de chamar a próxima palestrante, eu gostaria, o Dr. Nelson Rochino tem algumas palavras. Boa tarde, pessoal. Antes de chamarmos a última oradora, queria chamar a atenção um caso, que aconteceu 3 anos atrás, de uma jovem de 15 anos que foi cortar cabelo, foi no salão de cabeleireiro, foi cortar cabelo e não voltou mais. As pessoas que fizeram isso sequestraram a vítima, doparam ela com cocaína, ela acabou morrendo em decorrência da cocaína, que eu sei que ficasse de pé os pais, a Angelita e o Cristiano. Hoje, eles, além da perda da dor da filha, eles têm que lidar com a situação, de reverter a ideia de que a filha era usuária de droga. Você imagina? A sociedade ainda é como se culpasse a vítima
né, do crime que aconteceu contra ela, né? E ontem aconteceu uma coisa boa, prenderam um casal lá no Rio de Janeiro, estão vindo para São Paulo. Então, apresentar o casal aqui, Angelita Miguel e o Cristiano, uma salva de palmas para o casal. Vou passar para o professor aqui. E agora a nossa última oradora, a senhora Tatiana Rolim, do Movimento Vítimas Unidas. Bom, acho que a gente tem que se recompor depois de tudo que a gente ouviu nessa plenária, né? Hoje, depois de 20 anos do meu acidente, hoje eu não aceito mais ser carregada, ser colocada no lugar inferior e falar para que as pessoas possam me ouvir parcialmente. Hoje eu sou formada, sou psicóloga, neuropsicóloga, tenho livros publicados, um trabalho de militância, sou representante do grupo Vítimas Unidas. Nós temos mais de 70 mil membros nesse grupo, do qual a gente representa pessoas com deficiência, a gente representa mães de filhos desaparecidos, erros médicos, violência obstétrica e principalmente violência contra a mulher. Como a gente bem sabe, né, tem vários casos. A nossa presidente é a Havana Lopes, né? Eu costumo sempre dizer que a Havana é a pessoa que ajudou a prender o Roger, né? Maldito Roger Abdelmacir, como todo mundo sabe, o médico das estrelas, que reina nos infernos até hoje. Sujeito a ter um indulto humanitário, nós estamos nos mobilizando para que a gente consiga decretar, né, e mostrar a nossa indignação com tal ato. Eu vou ser breve, tentar cumprir os 5 minutos, que já deve estar passando. Eu marquei algumas coisas aqui. Primeiro que eu queria logo dar parabéns a Keiko pela brilhante oportunidade de, né, trazer para São Paulo essa plenária e discutir um tema tão importante quanto esse. E que isso é urgente, né, no sentido de mudar esse Código Penal arcaico, e é urgente para que tenha a visão do trato para as vítimas, para que as vítimas não sejam cada vez mais massacradas pela falta de direitos. É importante que a gente consiga tratar isso de uma forma clara e objetiva, da importância da representatividade de tantas mães que perderam seus filhos. Eu faço das palavras de cada uma delas, né? Em especial a última, cadê quem que falou, tão emocionada, né? E que comove a todos nós pela perda dos seus filhos. Eu sou mãe. E eu fico abismada e extremamente assustada com esse mundo. Minha filha tem só 6 anos. E eu fico pensando como que pode ser na escola. Eu trabalhei como telemarketing, me formei, fiz minha faculdade também. Tive uma trajetória muito parecida com a do seu filho. E o momento mais difícil foi quando você falou que ele levou um tiro na coluna. E aquele cara desgraçado, ele foi assertivo de uma forma tão cruel que um policial, ele é treinado para nunca alejar ninguém, para nunca atirar na cabeça de ninguém. Um policial estuda. Eu tenho a minha melhor amiga, ela estava comigo no dia do meu acidente. Ela é tenente, sabe, major. E é uma pessoa muito importante para mim. Ela esteve comigo no dia do meu acidente e a gente nunca se separou. E quando você falou isso, eu fico pensando nas possibilidades do teu filho ter vindo fazer parte de uma população de 46 milhões de pessoas com deficiência, e entre eles muitos policiais, em ocorrência, em trabalho, e que depois, para poder fazer qualquer tipo de função laboral, é muito impossível, porque a gente também tem uma lei trabalhista muito complicada. Bom, voltando ao tema, eu só queria pontuar para você, diante de toda a sua fragilidade, que teu filho, se ele sobrevivesse, certamente ele seria uma pessoa com deficiência, e que ele enfrentaria outras tantas dificuldades que a própria sociedade impõe, tal qual quanto essa, da dificuldade de você ser excluída. Mas hoje eu declaro para vocês, senhores, a minha dor de ser excluída por uma falta de escada não é nada, porque eu acho 2 homens lindos da polícia, 2 voluntários, qualquer pessoa, ou simplesmente me joga sobre de bunda, desculpa a palavra, mas é como tem que ser feito. Então essa dor diante da dor de cada uma de vocês, de todas as mães, de todos os familiares, não é nada. E isso só mostra a importância da gente ter um discurso que a gente consiga cada vez mais fazer com que esse código ele seja urgente, mas que ele atenda às suas proposições também. E quando uma das pessoas responsáveis aqui pela mesa comentou da importância de usar a tecnologia para otimizar custos e gastos de um prédio como esse, que tem um orçamento horroroso de 250 mil reais de conta de luz, a importância de você ter um recurso tecnológico que vai otimizar isso,
é pensar que essa verba toda pública ela pode ser destinada, inclusive, para o cuidado, para a atenção e para a segurança de vítimas das vítimas que sobreviveram, entre outras propostas que precisam ser estudadas, talvez, pela comissão. Então, eu queria reiterar a importância de que esse projeto seja, de fato, executado, né? De que a questão da tecnologia ela seja atendida. Um outro item que eu queria colocar aqui é que conste em ata, né, porque isso é uma plenária, que conste nos registros, por favor, que enquanto nós somos ignorantes, apesar de eu ter uma formação acadêmica, enfim, mas a minha área clínica é médica, nós não temos o conhecimento da lei, né, e dos os seus caminhos para isso tudo acontecer. E que na fala do professor, ele comentou, né, do risco dessa lei, dessa alteração ser um saci. Então, eu gostaria que constasse em ata o convite que foi feito para que ele possa compor esse segmento, essa plenária, essa comissão, enfim. E que, na representatividade do Grupo Vítimas Unidas, ele também comentou que fez um artigo. Eu gostaria de ter acesso a esse artigo, compartilhar com as pessoas de direito, para que a gente possa ter também um acompanhamento contínuo dessas ações. Por fim, o celular está perdendo o sinal aqui. Por medida de segurança, certamente, não é? Está acabando, só um pouquinho, gente. Que as vítimas e familiares elas tenham as garantias e eficácia de proteção, porque na maioria das vezes, no nosso grupo de mais de 70 mil pessoas, a gente recebe muitas denúncias, né, das quais sigilosas, de que muitas famílias, enquanto o preso cumpre a sua suposta pena, as famílias são ameaçadas. Que isso, então, conste também nesse nosso relato, e que a Vana Lopes, infelizmente, ela não pôde vir, ela está na CREMESP, né, lá, atendendo um caso também de violência que envolve uma categoria médica. E eu queria agradecer a oportunidade, Keiko, o Major, todos na composição da mesa, o presidente da casa. Muito obrigada. E, naturalmente, pedir uma rampinha. Muito obrigada. Parabéns pela plenária. Muito obrigada. Obrigada. Eu quero dizer que o relator, deputado João Campos, vai convidá-las para ir numa audiência. Tudo bem? Neste momento, passo a palavra para a deputada federal Keiko Ota para que faça suas considerações finais. Bom, antes de encerrar, eu gostaria de dizer para todos que querem dar opinião, sugestões, que nós pode enviar eletronicamente por meio do site da comissão www.câmara.leg.br/PL804510. Tá? Nós estamos acatando sugestões. E tenho certeza que nós, da comissão, entregaremos um relatório que possa contemplar a todos, faça justiça, que empodera as vítimas e também quem é inocente, sim, que a pessoa que for inocente, que também nós vamos ter um olhar para isso. Muito obrigada. Vou passar a palavra para o... Antes até que a Keiko, que preside essa audiência pública dessa comissão especial da Câmara, dizer da minha satisfação e da minha esperança como brasileiro, não é como parlamentar. Agradecer a presença de todas as autoridades. Nós, deputados, nós vamos à população, às autoridades, à academia, aos pesquisadores para dizer como é que nós podemos fazer melhor. Então, para nós, é a nossa obrigação. Agora, doutor Ismani, Procurador-Geral de Justiça, está conosco até esse momento, os nossos juízes, representantes da OAB, representantes da sociedade civil, principalmente a população.
Vocês não imaginam a força e a importância que tem, que as pessoas podem imaginar. É um desabafo, está fora do contexto técnico de uma audiência pública, mas foi até dito aqui. O contexto técnico, a boa técnica legislativa, cabe à comissão, cabe aos doutos. A população quer soluções. Não interessa como nós vamos escrever, desde que se comece a sentir a presença do Estado, que se dê condições para que o aparato de polícia e de justiça possam minorar a tragédia da sociedade. Todo mundo sabe, eu sou um péssimo político, porque é absolutamente previsível o que eu vou fazer. O político antigo, ele tem uma forma, ele é dissimulado. As pessoas me perguntam as coisas e eu respondo, quer goste, quer não goste. Por isso que eu até faço todo o meu empenho do que me resta de mandato eletivo, mas me alinhando o tempo todo. Eu fico ouvindo as mães dizendo, olha, no dia de Natal, olha essas circunstâncias. Não é desabafo do desespero, não. É um alerta para a sociedade. Nós entramos no nosso país nessa onda do coitadismo. Tudo virou diminutivozinho. É o menorzinho, é o estupradorzinho, é o assassinozinho, ele tem uma matadinha. Eu, com todo respeito a todos que buscam a dignidade humana, a minha corporação está aqui, o meu coronel Gardenal, e está ali, se pegar a polícia militar, compromissada com a dignidade da pessoa humana. Só que as pessoas humanas mais desgraçadas, o país para ser livre, moderno, realmente não é pela forma que trata os nobres, não, é que trata os mais desgraçados. E mais desgraçado hoje é o povo brasileiro que está humilhado, subjugado, aonde nós temos uma corja de 1% de criminosos e impiedosos no país, com 99% subjugados. E nós temos que ter mecanismos de impedir isso, sim. Então, o coitadismo, nós temos que tratar assim. Nós vamos ter que fazer uma mobilização muito grande, que tem muitas mães que estiveram na luta pela redução da maioridade penal. Está aqui a Keiko, que encabeçou a luta com a gente no Congresso Nacional, e ela sabe muito bem disso. Na hora que nós vencemos na Câmara, o Renan Calheiros sentou em cima e disse, deixa comigo que nada mexe, que a pauta é minha. E nada mexe mais. Então, eu tenho preocupação, senhores doutores, com os chamados laxistas penais, essa corrente que entende, já que a pena não recupera, para que a pena? Ele é um coitado, ele não teve oportunidade, então a sociedade, não há de se enclausurá-lo. A sociedade é que não lhe deu oportunidade. Eu passo mal quando eu vejo aquela publicidade, lamentavelmente feita pelo CNJ, e por uns órgãos que vivem e ganham dinheiro com a desgraça de defender bandido. Então eu digo para vocês, quando nós falamos da audiência de custódia, quando se fala na diminuição dos níveis, dos recursos, não é para tirar a defesa de ninguém, não. É que aí quando o coronel Gardenal diz, olha, para cumprir essas escoltas, nós estamos deixando as ruas sem polícia ostensiva. É isso que nós estamos dizendo, dê a solução com isso. Quando se fala, olha, não dá para fazer a videoconferência, porque principalmente a defesa entende que o magistrado tem que estar junto com o acusado para poder sentir
e ter o seu convencimento sobre o posicionamento do acusado. E aí nós temos 27 mil escoltas mês feito pela Polícia Militar. Põe no curso, doutor, para a sociedade também, junto aos 250 mil reais de energia, esse absurdo tudo. 27 mil escalas homem no estado de São Paulo. Então eu encerro as minhas considerações. Parabéns, Otto. Eu sou um fã do seu trabalho. Parabéns pela sua perseverança, pela sua luta. Parabéns a todos que estiverem aqui. Pode ter certeza, eu apresentei as minhas emendas, vou para o debate em relação a isso. Nós vamos exigir postura do Congresso Nacional. Hoje, a pior avaliação que o Congresso Nacional, só dos partidos políticos em credibilidade com a população. Muito pior do que a presidência da República vem o Congresso Nacional. Só 9% da população acredita. E nos partidos políticos só 7%. E nós nos fizemos merecedores disso. Então, minha amiga, conte comigo na tua mobilização, no teu trabalho, na sua subrelatoria. Nós contamos muito com o conhecimento dos doutos, das instituições, mas contamos demais com a alimentação da população. A nossa população não se mobiliza, não. Nós achamos que a tragédia só acontece na casa do vizinho. Agora, vocês são um exemplo de dignidade, de luta, de perseverança, de poder fazer com que as famílias no futuro sofram menos. Vocês são a verdadeira história da reconstrução do nosso país e a nossa esperança que o nosso Código de Processo Penal ele possa ser inovado, aperfeiçoado, que ele agilize a investigação, o processo, que melhore a justiça, mas que traga mais paz para a nossa sociedade. Parabéns a todos vocês e que Deus os abençoe. Quero agradecer a presença de todos e está encerrada a sessão. Muito obrigada.